de Ponta Grossa e de todo o mundo que acompanham as aulas do Vem Aprender. Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, será a vez do primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Coladinhos um no outro. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se. Com o coronavírus não se brinca. Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Veja com a gente! Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. Continue lendo bastante e estudando. A leitura é também uma importante companhia nesses dias em que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem? Estou aqui novamente para a gente ter uma aula bem legal. E hoje nós vamos encerrar o nosso assunto, que é o folclore. Vamos então pegar o nosso caderno, escrever o dia de hoje, dia 28 de agosto de 2020. Prof, se eu não quiser escrever agosto, posso colocar o número 8? Pode sim, porque também representa o mês de agosto. E não esqueça de colocar o seu nome, sempre com letra maiúscula. E o nosso conteúdo, né? Que daqui a pouco a prof já vai falar. Vamos ver os nossos objetivos. Então, contextualizar as ideias do folclore, criando um álbum folclórico. Vocês vão me ajudar, vai ser bem divertido. E relacionar imagens e frases. Muito bem, crianças. Então, olha lá, folclore. Ai, que imagem linda, colorida do nosso folclore. Aí nós temos alguns personagens que nos remetem ao quê? Às lendas, aos contos, aos mitos. Então, crianças, nós vamos para a bancada porque nós vamos construir o nosso álbum. Vai ser um álbum bem legal. O que vocês podem estar fazendo? O que vocês quiserem desenhar do folclore, bem rapidinho, vocês podem ir fazendo aí em casa, no seu caderno. Então, vocês podem colocar como tema de aula
folclore. Venham aqui na bancada com a prof. Muito bem, crianças, então a prof vai mostrar para vocês aqui o que está escrito. Opa! Folclore. Então, ele é um conjunto de tradições, conhecimentos e crenças populares expressas em provérbios, lendas ou canções. O folclore ele é muito importante e foi comemorado no dia 22 de agosto, né? Porque hoje já passou a data do folclore. Mas nós falamos que iríamos falar no mês de agosto todo sobre as características do nosso folclore. E para que ele serve mesmo? Para compreender a cultura que faz parte de um país, de um lugar e as suas histórias e seus costumes. Então, essa é a primeira folha aqui do nosso álbum. E no folclore, nós temos o quê? Os seres fantásticos, né? Que fazem parte das lendas, dos mitos. Então, são personagens presentes nas lendas, mitos e contos e que aparecem em ambientes muito diferentes. Então, vamos começar a completar o nosso álbum? Agora a prof vai colocar aqui na bancada. Mula sem cabeça. Vamos pegar aqui a mula sem cabeça e colocar a nossa figurinha. Muito bem! Qual é o segundo? Iara. Vamos pegar a Iara e completar. Vão lembrando aí, vocês vão relacionando as características dos personagens. Pode desenhar direto com lápis e cor se eu quiser? Claro que pode. Olha lá, lobisomem. Vamos colocar aqui. Tudo que nós aprendemos do folclore, hoje nós vamos finalizar aqui com o nosso álbum. O Saci Pererê, o danado do Saci. Muito bem, crianças! Mas nós temos mais uma página dos seres fantásticos. A prof vai mostrar aqui para vocês e nós vamos completar com as imagens. Aqui na bancada. Quem que é o próximo? O Curupira. Curupira com os pezinhos para trás. O Boitatá, que é a cobra de fogo. O negrinho do pastoreio. E o boi de mamão. Boi de mamão, crianças! Ele também pode ser conhecido como Bumba Meu Boi. Completamos a primeira parte do álbum com os seres fantásticos, que são quem, prof? Os personagens do folclore. Muito bem, crianças, agora vamos continuar aqui no nosso livro, no nosso álbum. E agora nós vamos falar das músicas que vocês aprenderam. Então temos um ditado que diz assim: quem canta seus males espanta. Muito bem, a música folclórica, então, geralmente ela é cantada nas brincadeiras, né? E ela também pode somente ser falada, lida aí pelas pessoas. E elas têm origem desconhecida. E são quais músicas, prof? As cantigas de roda, de ninar, cantos religiosos e até as modas de viola. Então agora nós vamos completar aí as músicas, que são as nossas cantigas. Então a prof trouxe para vocês aqui as cantigas de ninar e as cantigas de roda. Muito bem. Agora de olho aqui na bancada. A prof vai tirando o que já foi feito e depois eu mostro como que vai ficar no nosso álbum. Olha lá. Vamos colocar aqui. Como número 12 no nosso álbum, nós temos a cantiga de ninar Sapo Cururu. Então, sapo cururu na beira do rio, quando o sapo canta a maninha é porque está com frio. Então, vamos colocar aqui o seu sapo. Ah, essa eu tenho certeza que vocês conhecem. Boi, 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 boi da cara preta,
Pegue essa criança que tem medo de careta. Muito bem! E esse daqui é diferente, o Nana Neném daqui que a prof trouxe para vocês. Então, Nana Neném, que a cuca vem pegar, papai foi na roça, mamãe no cafezal. Então, lembrem-se que as culturas, elas podem ser diferentes, por ser cultural, né, e popular, se modificam de uma região para outra. Então, nós vamos representar essa cantiga pela cuca. E as cantigas de roda? Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Muito bem! E agora a ciranda cirandinha. Essa é muito conhecida. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volte e meia, vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Muito bem, olha só como é que ficou essa parte do nosso álbum. As músicas, sendo cantigas de roda e de ninar. Muito bem, crianças, a prof vai tirando aqui. Vamos colocar a outra parte do nosso álbum do folclore, que são os trava-línguas. Então, lembra que o trava-língua são frases folclóricas criadas pelo povo com o objetivo de brincar de enrolar a língua, um desafio de pronúncia de palavras e sílabas parecidas, que devem ser faladas muito rapidamente. Vamos ver o que a prof trouxe para vocês aqui. Olha lá, a prof vai colocar na bancada e vai falando com vocês. São 2 folhinhas para a gente completar dos trava-línguas. Lembram que esse daqui a prof trouxe na primeira aula. Alô, o Tatu tá aí? Não, o Tatu não tá. Mas a mulher do tatutando é o mesmo que o Tatu tá. Só que tem que falar bem rápido, crianças. Então, vamos colocar aqui. O que será que vai representar aqui o nosso trava-línguas? Ah, é um tatuzinho no telefone. Ai, esse é muito difícil, crianças. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Nossa, quanto TR, prof, para ser falado, que difícil. É complicado. Eu não consigo falar tão rápido esse. Mas a gente tem que ir tentando, tem que ir treinando. Ler devagar e depois ir dificultando, cada vez falando mais rápido. E olha a carinha dos tigres bem tristes. Ah, esse eu consigo falar mais rápido. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Muito bem. Esse é fácil, né, crianças? Ele é menor. Então, olha lá, que rato danado comendo a roupa do rei de Roma. Esse daqui confunde bastante. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o saco soltando o vento. Saco e sapo são as palavras que deixam a nossa língua ficar bem enrolada. Vamos para o próximo trava-língua? Esse também, por ter DR, vocês vão perceber que é difícil de falar. Se o Pedro é preto, o peito do Pedro é preto. E o peito do pé de Pedro é preto. Nossa, até para ler para vocês. Olha lá como confunde as letrinhas. Mas é bem legal de brincar, crianças. E esse daqui a prof também trouxe na primeira aula do folclore. A aranha arranha a jarra. A jarra arranha a aranha. Muito bem! Olhem como ficou bonito a parte dos trava-línguas do nosso álbum folclórico. Aqui nós estamos relembrando todos os assuntos que nós trabalhamos durante esse mês de agosto sobre a nossa cultura popular, que é o folclore. Muito bem!
Vamos ver o que será que vem de mais aí no nosso álbum. O que será que vem a mais aí? Ah, são as brincadeiras populares. O que são as brincadeiras populares? E elas foram sendo ensinadas de pais para filhos e elas se modificam de uma região para outra. O Brasil é um país enorme, então cada região tem suas brincadeiras mais tradicionais. Vamos aprender algumas brincadeiras do folclore? Eu tenho certeza que vocês já brincaram. Vai trazer aqui. Peteca. Quem que já construiu uma peteca? Quem não conhece uma peteca vai conhecer agora. Olha só, a menininha está jogando uma peteca. Ah, esse daqui os meninos conhecem muito. Soltam lá no céu, quando tem vento. Quem será que é ela? É a pipa. Olha lá. Aqui a pipa voando com o vento. Esse menino e menino brincam muito na escola e tem que ficar pulando. Algumas pessoas têm que girar ela. Que brincadeira é essa? Muito bem, escutei aí, pular corda. E quando vocês pulam corda, vocês cantam bastante músicas do folclore. Bolinha de gude. O que será que é? Vocês conhecem? Vou mostrar aqui para vocês. Bolinha de gude é como se fosse uma bolinha de vidro. Olha lá os menininhos brincando. O que será que é essa brincadeira ou brinquedo aí do folclore que a gente gira no chão? Muito bem! É o peão! Percebam que todas as brincadeiras, meninas e meninos podem brincar juntos. Essa brincadeira também, geralmente para a gente brincar, nós cantamos ciranda cirandinha. Que brincadeira é essa? É a brincadeira de roda. Muito bem. Ah, e essa brincadeira envolve uma competição. Tem uma bola e a gente tem que jogar na outra pessoa. Vocês aprendem na aula de educação física. Que brincadeira é essa? Muito bem, acertaram. É a queimada. Essa brincadeira, a dica que a prof vai dar é que tem que se esconder. Agora ficou fácil, é o esconde-esconde. Então alguém conta e as outras crianças se escondem. A dica para essa próxima brincadeira é que você tem que pegar. Muito bem, crianças, é o pega-pega. Vamos ver se vocês adivinham a próxima. Nós usamos como objeto para essa brincadeira um anel. Ah, meninas, eu sabia que vocês iriam acertar. Vocês brincam mais com essa brincadeira, é o passa-anel. E nós temos mais umas brincadeiras aqui. Deixa a prof puxar, colocar aqui embaixo. Agora são brincadeiras diferentes. Essa próxima brincadeira usa um cavalo. É a brincadeira cavalinho de pau. Muito bem, uma criança falou aí. E tem criança que pega até a vassoura para fazer de cavalinho. Mas ó, tudo na nossa imaginação. Pau de sebo. Essa brincadeira é diferente. É uma brincadeira geralmente feita na festa junina. A pessoa tem que tentar subir aí um pau que é liso. A próxima brincadeira, será que vocês conhecem? Brincadeira, né? Ou brinquedo, né?
usa botão. Que brincadeira será? Muito bem! Aí os meninos me responderam agora. É o jogo de botão. Os meninos gostam muito desse jogo. Então, geralmente tem 2 times, tem que ficar apertando o botão para ir fazendo o gol aí. E a próxima, meninos e meninas adoram brincar. Tem números, é feita no chão, tem a palavra céu. Muito bem, é a amarelinha. Olha que lindo que ficou essa parte do nosso álbum, crianças. As brincadeiras populares. Então, somos brinquedos e brincadeiras. Que lindo, bem colorido. E vocês acertaram quase todas, vocês sabiam? São muito espertos. Vamos ver o que mais nós vamos ter no nosso álbum? Ah, essa parte do folclore é muito divertida. São os adivinhas. As adivinhas, né? São perguntas em formato de charadas que desafiam as pessoas a pensar e se divertir ao mesmo tempo. Ah, então a prof vai fazer agora algumas charadas para vocês. Vamos ver aqui. O que é o que é? Sempre começa assim, prof? Sim, para já dar um sentido aí para a gente ir pensando. O que é, crianças? Nós matamos quando está nos matando. O que será? Faz assim, blum, blum. Muito bem, escutei aí. É a fome. Parabéns, crianças. Então a prof trouxe escrita em letra caixa alta e quem já conhece a letra cursiva. Muito bem. Vamos para a próxima? O que é o que é? O céu que não possui estrelas. Faz parte do nosso corpo? Faz. O que será que é? Muito bem! É o céu da boca. Como vocês estão espertos, crianças. Vamos para a próxima charada? O que é o que é? Dá um pulo e se veste de noiva. Estoura. Acertaram, é a pipoca. Estava fácil. O que é o que é? Anda com os pés na cabeça. Quem será ele? Muito bem, é o piolho. Ah, essas charadas estavam muito fáceis. Agora vou trazer umas charadas diferentes. Vamos ver se vocês acertam? Deixa a prof colocar essa folha aqui do ladinho. Olha lá, crianças. Agora nós vamos ter que pensar aí melhor, porque aquelas charadas já são muito conhecidas. Agora a prof trouxe algumas diferentes para vocês. O que é o que é? É surdo e mudo, mas conta tudo. Que será? E é muito importante pra gente. Muito bem! Achei que vocês não iam acertar. É o livro. Joia! O que é o que é? Sobe quando a chuva desce. O que será, crianças? Que sobe quando a chuva está descendo. Ah, muito bem, acertaram! É o guarda-chuva. Ele sobe, né? Para a gente abrir. Enquanto a chuva desce. O que é o que é? Tem mais de 10 cabeças, mas não sabe pensar. Ixi, o que será que é, crianças? É uma caixinha? Isso mesmo!
Caixinha do quê? Muito bem, caixinha de fósforos. E a última charada, essa é fácil. A gente fez a nossa aula já num jogo do folclore que a gente fez aqui na bancada. O que é o que é? Está sempre no meio da rua de pernas para o ar? Acertaram! É a letra U. Muito bem! Essa parte do nosso folclore é muito legal, crianças. Vamos aprender mais um pouquinho, relembrando aí e aprendendo sempre, né, crianças? Os provérbios ou ditados populares, que nós aprendemos na aula de ontem. Então, são expressões ditas no dia a dia, frases populares que carregam consigo um ensinamento ou transmitem aí uma sabedoria, né, uma lição. Lembra que a prof falou para vocês? Muito bem, estamos quase finalizando o nosso álbum do folclore. Mas antes eu quero que vocês olhem para a prof. Daiane lá na tela. Vamos ver o que será que a prof trouxe para vocês? Ah, são as superstições e crendices. O que será que é isso? Vamos ver, crianças? Segundo o dicionário, crendices, a superstição, né, é uma crendice, crença sem fundamento racional e lógico, que normalmente se baseia em situações recorrentes ou coincidências eventuais. Crença que faz com que alguém crie certas regras ilógicas. Então aqui não tem lógica, não tem relação. Tenha medo de coisas inofensivas ou acredita em coisas sem fundamento aí. Então a gente pode acreditar em algumas coisas que não têm um sentido, não foram confirmadas se realmente acontecem ou não. Vamos ver o próximo sentido que tem lá na nossa tela? Ah, então são populares e passam de geração a geração e não possuem confirmação científica, ou seja, não podem ser comprovadas. A prof trouxe dois exemplos ali na tela, que são a ferradura e o trevo de 4 folhas. Muito bem, crianças. E agora está faltando essa parte aonde? No nosso álbum do folclore. Então, elas fazem parte do nosso folclore porque elas têm origem popular. Então, entre elas, acredita-se que dá azar passar debaixo de uma escada ou cruzar com o gato preto na rua. Também, as pessoas têm medo das sextas-feiras que caem no dia 13 de agosto, já que esse mês também pode ser conhecido como mês do desgosto ou do cachorro louco. Vocês já ouviram falar, crianças? Existem as superstições que acreditam que a joaninha e o louva-a-Deus trazem sorte. Vamos ver o que mais que tem de informações aqui. Olha lá com a prof. Ah, essa daqui eu tenho certeza que vocês já fizeram. Fazer um pedido para uma estrela cadente. Comer a lentilha lá no ano novo. Quem está na praia geralmente pula 7 ondas, né? São garantias também de realizações. Tudo isso são o quê? Crendices e superstições. E também as crendices ou superstições podem estar relacionadas a outros fatores. Como? Ah, vocês já devem ter ouvido isso, crianças. Se a orelha esquerda estiver ardendo ou quente, é sinal de que alguém está falando mal de você. E nesse momento você deve morder a gola da sua blusa, porque a pessoa que estiver falando mal vai morder a sua língua. Olha que diferente, crianças! E a prof trouxe também algumas imagens para a gente completar no nosso álbum. Então, olha lá, o trevo de 4 folhas, que traz sorte, né? Segundo a tradição do folclore. Ver gato preto numa sexta-feira e dá azar. E uma sexta-feira 13 ainda? Aqui vocês vão ver que vai ficar muito parecida, né? Vai ficar igual a figurinha. Por quê? Passar debaixo de uma escada também dá azar.
E além de que as pessoas falam que a gente também vai parar de crescer, crianças. Então vejam que tudo isso faz parte da cultura do folclore, da nossa tradição. O folclore é muito rico, crianças. Vamos ver como é que ficou o nosso álbum? A prof vai mostrando bem devagar para vocês. Olha lá. Então começamos relembrando o folclore, o seu sentido e alguns personagens do folclore. Olha lá, que legal, crianças! Aí nós celebramos as nossas músicas e destacamos as cantigas de ninar e as cantigas de roda. Depois, nós celebramos o que é trava-línguas. As brincadeiras populares, destacando os brinquedos e brincadeiras. As nossas adivinhas, que a prof deixou aqui do ladinho. Aqui não veio com a resposta. Que é o que é, né, do nosso folclore. Os provérbios ou ditados populares. Aqui tem um exemplo: mentira tem perna curta. E finalizamos com as superstições e crendices. Muito bem, crianças! E para finalizar a nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês uma lenda muito legal, que nós pegamos desse livro aqui, ó, da Turma da Mônica. Lendas brasileiras. Então, de olho na tela com a professora. Ah, é a lenda do lobisomem. Au! Em uma cidade do interior do Brasil, morava um casal que, depois de ter 7 meninas, finalmente viu nascer um menino na família. Mas o garoto era pálido e tinha os olhos fundos e as orelhas compridas. Por isso, logo virou motivo de comentário dos vizinhos. Alguns diziam que ele era muito feio, outros apenas achavam esquisito. Mas com o tempo, as pessoas foram se acostumando com a aparência esquisita e o seu aspecto sombrio. Quando a data do 13º aniversário do menino estava chegando, uma de suas 7 irmãs resolveu contar a ele a história que assombrava a família desde o seu nascimento. E começou: querido irmãozinho, você já ouviu falar em lobisomem? Perguntou ela com a voz de suspense. Sim! É um homem que vira lobo. Os meus amigos já viram e disseram que ele é muito feio e malvado. Respondeu o menino. E sabe por que alguns homens se transformam em lobisomem? Continuou a moça. Dizem que quando uma família tem o 8º filho, homem, depois de 7 filhas mulheres, o menino se transforma em lobisomem após completar 13 anos. O quê? Peraí, será que sou eu? Disse o menino com medo.
Isso mesmo, maninho. A nossa família já está até preparada. Mas pense no lado bom da história. O lobisomem não morre nunca, não envelhece e nem fica doente. E só ataca as pessoas quando é ameaçado. Ou seja, só a sua aparência é que será assustadora. Mas isso não será novidade para você, né? Zombou a irmã, deixando o menino ainda mais assustado. Depois dessa conversa, os dias se passaram, o aniversário também, e como nada aconteceu, todos se tranquilizaram. Aquilo devia ser só uma lenda mesmo. Mas o que eles não sabiam é que os lobisomens aparecem apenas em noites de lua cheia. E não deu outra! Numa noite nublada e fria, na primeira sexta-feira de lua cheia, o garoto sentiu uma enorme vontade de sair de casa. Faltavam poucos minutos para a meia-noite, quando ele partiu sem rumo pelas ruas do bairro. Ao passar por uma encruzilhada, ouviu o badalar dos sinos. Era exatamente meia-noite. Então, ele começou a se esfregar na poeira do chão e foi aos poucos se transformando em um lobisomem. Logo, o lobo grande e peludo, com garras e presas imensas, pela primeira vez uivou para a lua. Au! Au! Após a transformação, o lobisomem passou a correr sem parar. Correu, 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 e as luzes iam se apagando por onde ele passava. A correria tinha um motivo. O lobisomem precisava visitar 7 cemitérios antes do amanhecer. Se não fizesse isso, não conseguiria voltar à sua forma humana e permaneceria transformado em um lobo para sempre. Au! Mas deu tempo. Ufa! Antes do sol nascer e do galo cantar, o lobisomem já voltava para sua casa novamente, como uma pessoa normal, ou quase normal. No dia seguinte, parecia que nada havia acontecido. As pessoas comentaram sobre o sinistro uivo de um lobo nas redondezas e nada mais. Ninguém soube da transformação e todos continuaram acreditando que a história do lobisomem era uma simples lenda. Mas certa vez, batendo um papo com os amigos, enquanto falavam sobre uma corrida que aconteceria na cidade, o jovem deixou escapar o seu segredo. Não tem para ninguém, vou ganhar a corrida. Ora, por que você está tão confiante? Perguntou um dos rapazes. Se eu consigo percorrer 7 cemitérios num período de mais ou menos 6 horas, ganho essa corrida fácil, fácil. Não acham? 7 cemitérios? Ah! Foi uma gritaria danada e cada um saiu correndo para um lado. Depois desse dia, o garoto fugiu assustado e o lobisomem nunca mais foi visto naquela cidade. Mas, no mundo todo, há pessoas que dizem ter ouvido o uivo do lobisomem e algumas contam que até viram a transformação. Outra curiosidade: quando o homem é branco, transforma-se em um lobo preto. Quando é negro, vira um lobo branco. Então, tome cuidado. Pode existir alguém bem próximo de você, prontinho para virar um lobisomem, numa sexta-feira de lua cheia. Mas em outras datas, não se preocupe. Ele estará ocupado disputando as primeiras colocações de uma corrida qualquer. Olha só que legal, crianças, para a gente finalizar aí todo o nosso mês de agosto com uma lenda muito especial para vocês. E vamos ver agora se nós alcançamos todos os nossos objetivos da aula. Contextualizar as ideias do folclore criando um álbum folclórico. Sim, deu super certo, nós criamos. E relacionar imagem e frases. Por que, prof, imagem e frases? Porque ali a gente tinha que relacionar
o que é, além das imagens do álbum folclórico. Muito bem, eu espero vocês em uma próxima aula. Um super beijo, tchau, tchau! Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Tudo bem? Preparados para mais uma aula de Ciências Humanas, né? A última dessa nossa semana, né? A professora Andresa esteve a semana inteira com vocês, né? Trabalhamos primeiro as formas de narrar e registrar a história, os patrimônios históricos. E o que será que nós iremos trabalhar hoje? Também gosto bastante. Hoje, então, na aula passada, a professora Andresa trabalhou com vocês os patrimônios históricos da nossa cidade. Hoje, nós vamos trabalhar a preservação do patrimônio histórico. Por que a professora não colocou da cidade? Porque nós não vamos estar trabalhando somente os patrimônios históricos aqui da nossa região, mas sim de vários lugares, né? De outros lugares também. A gente sempre tem que ter essa consciência de preservação de patrimônio, certo, pessoal? Então vamos ver lá. O nosso objetivo é conhecer as razões para a preservação do patrimônio histórico e cultural da nossa cidade. Conhecer por que nós devemos preservar. Mas o que será que é preservar? Como assim preservar um patrimônio? É isso que nós vamos descobrir na aula de hoje. Antes, vamos lá. Vamos pegar o caderninho. Vamos registrar a data, dia 28 de agosto de 2020, professora Andresa, e a aula nossa é Preservação do Patrimônio Histórico. Então, registrem aí no caderninho, a professora vai dar um tempo para vocês fazerem esse registro. Sempre lembrando, pessoal, se não está conseguindo acompanhar alguma coisa na aula, volta lá no Facebook, entra na página da secretaria, da TV e assiste novamente a aula, até para vocês resolverem as atividades. Eu acho bem interessante vocês voltarem lá para vocês realizarem as atividades, porque todas as atividades que vão ser propostas, a professora comentou durante as aulas, certo? Podemos seguir? Então, primeiro, vamos ver o que é preservar. Para isso, a professora trouxe um videozinho. Vamos assistir? Pedro estava navegando na internet quando se deparou com a palavra preservar. Mas Pedro não sabia o que ela significava. Então, ele perguntou para o seu pai: "Pai, o que quer dizer preservar?" Então seu pai explicou: "Filho, sabe o seu carrinho preferido que era do papai? Se eu não tivesse cuidado dele direitinho, hoje você não poderia brincar com ele. Então preservar significa cuidar muito bem de uma coisa, para que ela dure por muito tempo." "Posso preservar qualquer coisa, pai?" perguntou Pedro. "Pode sim, filha. As coisas que são sua e as coisas que são de todo mundo também, como as ruas, os parques, as casas e prédios que todo mundo usa." Agora, Pedro já sabe o que é preservar e vai fazer de tudo para cuidar muito bem de todas as coisas, além de ensinar isso para todos os seus amigos. E você, também aprendeu? Que tal compartilhar e ensinar seus amigos como Pedro está fazendo? Porque toda história começa na infância. E aí, pessoal, gostaram? Entenderam o que é preservar? Então, preservar é cuidar, não cuidar o que é só meu, só as coisas que me pertencem da minha família. A gente tem que cuidar das coisas também que é de domínio público, né? Então é isso que é preservar, é cuidar para a gente ter, né? Eu tenho certeza que a mãe de vocês já falou: cuide, senão vai quebrar, você não vai ter mais, não é isso? Então, preservar é isso, é a gente cuidar para termos. E aqui, agora a professora trouxe essa pergunta aqui: por que preservar os patrimônios históricos da nossa cidade? Eu gostaria aqui de estar ouvindo o que está passando aí, o que vocês estão falando. Por que nós devemos preservar esses patrimônios?
Nós vamos descobrir. Só que antes, eu quero que vocês vejam alguns lugares aqui da nossa cidade e vejam se vocês conhecem. Conhecem, pessoal? Já viram? Já passaram pela frente? Não? Tem certeza que vocês nunca passaram nesse lugar aí? Ixi, então vou trazer um mais fácil. E esse? Olá, cinema, Cine Império. Conhecem? Já foram nesse cinema? Apesar que agora o cinema a gente só vai no shopping, né? Com essa modernidade agora só é shopping, né? A gente não vai mais. Mas já passaram, já viram assim? Algumas pessoas já podem até ter passado ali. Quem tem um irmão mais velho já pode até ter conhecer. Não também? Essa professora Andresa já trabalhou com vocês. Mas já conhece? Entraram dentro dela? Já foram visitar essa igreja? Não? Puxa vida, não estou acertando. E aqui? Quem que já foi na prefeitura? Todo mundo já foi na prefeitura. Então vocês já estiveram nessa prefeitura? Aqui embaixo diz Prefeitura Municipal. Eu estou falando da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. E aí? Não tiveram em nenhum lugar desses? Puxa vida, vou confessar para vocês que eu também não. Só conheço aqui no primeiro desenho, que é a Cervejaria Antártica, que era a Cervejaria Adriática, e o Cine Império que eu passei pela frente. Os outros eu não cheguei a conhecer. Por quê? Porque eles não existem mais. Porque eles foram demolidos. Eles não fazem mais parte de patrimônio histórico da nossa cidade. Eles não fazem mais parte da história, eles ali construídos no lugar. Eles fazem parte da nossa história, agora infelizmente através de fotos, através de imagens, de vídeos. Então aqui nós temos, como a professora falou, a Cervejaria Antártica, que foi a Cervejaria Adriática, que pertencia à família dos Tillen, lá da Mansão Vila Hilda. O Cine Império não é o primeiro cinema de Ponta Grossa, mas ele é um dos mais antigos. O primeiro cinema de Ponta Grossa é o Cine Recreio, que não tem mais o local, também não existe mais. A nossa antiga catedral, né, a professora volta a dizer, não é que a professora seja contra a construção da nova catedral, não, ela é contra terem demolida. A professora trouxe até fotos dela, né, quando ela foi demolida, tudo aquilo, todo esse patrimônio, toda a história dessa catedral se perdeu, né, por não estar mais ali, né. Nós temos ela em registros, né, que lembra lá a forma de narrar, então nós acabamos narrando esses patrimônios através das fotos. Então, pessoal, aqui nós temos então a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, né, que foi a nossa primeira prefeitura construída ali, onde hoje é o Correio, né, o prédio grande, né, vamos dizer assim, do Correio, né. Depois ela teve uma segunda, onde ali é o prédio Itaú, na Rua Doutor Colares, ali, com a Engenheiro Chamber, ali que ela foi, e posteriormente ela foi construída ali na Ronda, onde ela é o prédio atual até hoje ali da nossa prefeitura. Então essa daqui foi a nossa primeira prefeitura. Então pesquisem lá na internet, pessoal, que tem imagens muito bonitas de muitas pessoas, muitas autoridades, muitas pessoas importantes visitando a nossa cidade, tirando fotos nessa escadaria aqui. Vale a pena vocês conferirem. Então, pessoal, aí já está quase respondido por que preservar os patrimônios históricos da nossa cidade. Só eu lembrei aqui de falar para vocês que aqui hoje, lá na Cervejaria Antártica, é onde é o Shopping Antártica. É naquele local que ela ficava ali, né? Esqueci de comentar com vocês. Então, está quase respondido por que a gente deve se preservar esse patrimônio, não está? Né? Nós não conhecemos, infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de conhecer, né? E ainda, não faz muito tempo, nós perdemos mais um patrimônio, que foi o mercado municipal. Vocês vão dizer, professora, mas ele estava bem estragadinho, bem velhinho, né? Quase caindo. E por que será que ele ficou assim? Lembram lá? Porque ele não teve o quê? Uma preservação, porque ele não foi cuidado, né?
Então agora a professora vai convidar vocês para que nós juntos vamos montar aqui um cartaz. Por que devemos preservar os patrimônios históricos da nossa cidade? A professora trouxe agora algumas frases para nós vermos se ela merece ir no nosso cartaz, se ela está certa ou se ela não está. Então vamos ver. A primeira frase é: nós devemos então preservar os patrimônios porque estimula e alimenta a necessidade do homem saber sobre si, sobre seu passado, sobre seu presente e sobre suas conquistas. E aí? Vocês acham que ela merece ir para o nosso cartaz? Sim ou não? Sim, né, pessoal? A professora vai colar lá, então. Ela merece ir para o nosso cartaz, porque um patrimônio nos permite, a professora sempre fala, um patrimônio nos permite conhecer o passado, né? E por que nós precisamos conhecer o passado? Para entender o presente e para assim fazer um futuro melhor. Não é isso que a professora sempre fala? Então o patrimônio, seja ele imaterial através das histórias contadas pelos avós, seja ele através do material ou do natural, ele nos permite isso, a gente conhecer um pouquinho, porque não existe uma máquina do tempo que nos permita voltar lá e vivenciar. Então o patrimônio, ele nos permite isso, certo? Vamos ver lá a segunda. Porque foram construídos pelos homens. Será que só porque foi construído pelo homem, eu posso dizer que é um patrimônio? Não, né, pessoal? Lembram lá que ele tem que ter um feito histórico, ele tem que ter uma valorização pelaquela comunidade, na região que ele está, tem que estar relacionado com o lugar e com o tempo que ele foi construído. Só porque ele foi construído pelo homem, não quer dizer que ele seja um patrimônio. Ele não é um patrimônio só porque eu posso construir lá uma casa e a casa não vai ser um patrimônio, não tem um contexto histórico ali, certo? Então esse não vai para o nosso cartaz. Vamos ver essa aqui. Porque está associada à memória coletiva e individual da cidade. Memória coletiva e individual. Lembram lá quando a professora trabalhou com vocês formas de narrar e registrar a história? Que a professora falou que às vezes a gente precisa de alguns objetos, precisa alguma coisa para ativar nossa memória? E será que o patrimônio, ele proporciona isso? Proporciona. Lembram lá quando eu contei a história lá do Centro de Cultura, que meu pai e minha mãe se conheceram lá? Será que não ativa esse patrimônio, essa memória deles? É uma memória individual, mas também tem toda a memória coletiva da região, como lá da Praça Marechal Floriano Peixoto, que a professora trabalhou, né? Então, o patrimônio permite sim isso. Então, ele vai para o nosso cartaz. Muito bem, então vamos ver aqui a segunda. Porque preserva a memória e a identidade histórica da cidade. Claro, né, que ele preserva a nossa memória, a nossa identidade. O jeito pontagrossense nosso de ser também está ligado ao patrimônio. Lá dos tropeiros, no Monumento dos Tropeiros que a professora trabalhou com vocês, está ligado à nossa identidade enquanto cidade, né? Então, claro que ele vai aqui. Vamos ver. Conserva certas informações para que o passado não seja completamente esquecido. Sim, né, pessoal? Nós não podemos esquecer
a nossa história. Simplesmente, se a gente não preservar o patrimônio e nós simplesmente derrubar tudo, vamos supor assim que aconteça isso, claro que a professora não quer, vai chegar uma época que não vai saber que ali, naquela praça, ali na Marechal Floriano Peixoto, acontecia tantos eventos antes, que os eventos aconteciam ali, que naquela região onde fica aquela igreja grande, que é a catedral, foi ali que iniciou-se, foi o marco quando a cidade virou freguesia. Então, a história vai se perdendo e nós não podemos deixar que a nossa história, a história da nossa cidade se perca. Então, por isso que a professora diz, vamos conhecer para valorizar. E depende de vocês contarem essas histórias para outras pessoas que talvez não estejam assistindo a nossa aula, né? Então, vocês têm que também ajudar a preservar esse patrimônio que é a nossa identidade. Vamos ver aqui, esse está pequenininho. Porque eles são velhos. Que frase feia, né? Porque são velhos, né? Não, né, pessoal? Nem tudo que é velho pode ser considerado um patrimônio, né? Porque às vezes acontece, como lá tem na minha rua, uma casa que ela tá velha, mas ela não é uma das primeiras casas daquela rua, ela simplesmente está mal cuidada. Tem pessoas ali desocupadas que ficam entrando ali e saindo. Então, será que preserva aquela casa daquele jeito? Será que ela é um patrimônio histórico? Não, patrimônio histórico tem que ter o quê? Tem que ter uma valorização, tem que ter o contexto histórico dele ali naquela região. Então, nem tudo que é velho é patrimônio histórico, né? 5. Porque são bens materiais, imateriais e naturais que fazem parte da nossa região? Claro, né, pessoal? A professora até explicou, né, que um bem material é aquele bem que foi construído, né, mas tem o contexto histórico, uma foto, até mesmo uma escultura, os prédios, os imateriais, as lendas, as histórias, a cultura do povo, e os naturais, que são aqueles lugares que não foram tão transformados assim pelo homem. Como ali a professora trabalhou na aula passada, o olho d'água São João de Maria tem a bica d'água, mas será que ele pode ser considerado como um patrimônio natural? Não, ele é um patrimônio material, porque ele foi totalmente modificado aquele lugar e não foi conservado. Porque se ele tivesse sido conservado e preservado, nós poderíamos ainda estar usando aquela água que hoje está totalmente poluída, certo? Então, vai para o nosso cartaz. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver lá. Por que a professora disse que devemos? Será que nós devemos simplesmente preservar porque a professora Andresa aqui está falando? Não, né? A professora Andresa aqui está mostrando, né? Já mostrei várias frases por que é importante nós preservarmos, mas o objetivo não é só porque a professora Andresa está falando, senão a professora Andresa vinha aqui dizer, então vamos derrubar tudo. Não, de forma alguma. Não, nós devemos preservar por quê? Porque são importantes marcos da nossa história, sejam elas materiais, imateriais e naturais. Não somente porque a professora disse. E a nossa última, que não é o porquê, mas como é a melhor forma de nós preservar. A melhor forma de preservar o patrimônio é através do respeito e do interesse do próprio povo. Então, nós conhecemos os patrimônios para vocês valorizarem a história de Ponta Grossa. Como? Visitando, cuidando, lembrando sempre quando a professora diz, quando eu vou visitar um patrimônio, eu não levo nada e não deixo nada. Então, se eu vou levar o meu lixinho, eu pego o meu lixinho, levo para minha casa. Do jeito que eu encontrei o patrimônio, eu tenho que deixar para que outras pessoas possam visitar. Isso é preservar, certo, pessoal? Então, chegamos aqui
na nossa última frase. E eu espero que vocês agora tenham entendido o porquê é tão importante assim nós preservarmos os nossos patrimônios, né? Então aqui ficou um cartaz, né, bem legalzinho. Agora a professora quer o quê? Que vocês escolham uma frase só, somente uma. Qual frase vocês acharam que é mais importante do porquê nós devemos preservar os patrimônios históricos da cidade? E copiem lá no caderno, lá onde nós colocamos a data, o dia, copiem lá. Uma frase só, pode ser porque estimula e alimenta a necessidade do homem saber sobre si, sobre seu passado, seu presente e sobre suas conquistas, porque está associada à memória coletiva e individual da cidade. Eu acho que vai ficar entre essas duas frases aqui, não sei porquê. Preserva a memória e identidade histórica da cidade, conserva certas informações para que o passado não seja completamente esquecido, porque são bens materiais, imateriais e naturais que fazem parte da nossa região. A melhor forma de preservar o patrimônio é através do respeito e do interesse do próprio povo. Então, copiem lá. Uma frasezinha só, registra lá no caderno. Então, pessoal, quando a professora Andresa trabalhou com os alunos dela, patrimônios históricos, eu sempre usei um termo que é tombamento. O que será que é isso? Deu um aluno, professora, tombamento? Eles pegam o patrimônio, tombam? Não, pessoal, nós queremos preservar o patrimônio, não queremos tombar nada, não queremos destruir nada. Então, o que é um tombamento? Tombamento é fazer um registro do patrimônio de alguém em um livro específico, num órgão do Estado que cumpre tal função. Então, o tombamento é quando esses patrimônios, eles, vamos dizer assim, têm uma lei que garante a preservação dele. Então, isso é um tombamento. Ele vai para um livro de registro e ali ele fica, por lei, garantido que ele deve ser preservado. Então, aqui nós temos alguns órgãos, né, que ajudam nessa conservação e preservação dos patrimônios. Então, nós temos o IPHAM, que é Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o COMPAC, que é o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, o Departamento de Patrimônio Cultural e temos a Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa, que é a que principal, eu acho, que mantém e ajuda a conservar esses patrimônios. Agora que a professora trouxe alguns patrimônios nossos para vocês saberem que são tombados, bens tombados pelo Patrimônio Cultural de Ponta Grossa. Só trouxe alguns, porque todos ficaria muito difícil, só para vocês saberem que eles estão lá naquele livro e eles são tombados. Então, nós temos a locomotiva 250, a Santa Casa, o Hospital Santa Casa de Misericórdia, o reservatório da Sanepar. Pessoal, chama a atenção que aqui tem a caixa d'água. Essa caixa d'água era única para a cidade toda. Para vocês verem, agora ela só está ali como um patrimônio, porque ela não abrange, não consegue mais fornecer água para toda a cidade. E antes a cidade recebia água dessa única caixa d'água. Temos o Colégio Regente Feijó, a Proex, Museu Época, o Hospital 26 de Outubro, o antigo Fórum, que a professora já trabalhou, a Estação Saudade, Casa da Memória, o CREAS, Clube 13 de Maio, Centro de Cultura, o Botequim, Mansão Vila Hilda, Cineópera. Então, esses são alguns patrimônios que são conservados, né, que eles têm o tombamento aqui da nossa cidade. Sejam eles por um órgão federal ou estadual, pelo governo do estado, ou até mesmo pelo nosso município. Então, eles são preservados, eles são conservados. Agora, vamos pegar lá o nosso caderninho e vamos lembrar o que aprendemos hoje. Então, vocês só copiam aquelas palavrinhas assim que vão fazer o boom na memória de vocês. Lembram quando eu falei que a gente às vezes precisa ativar a memória nossa? Então, essas palavrinhas vão nos ajudar. Então, nós vimos o que é preservar, o porquê e
como preservar os patrimônios históricos, o que é um tombamento e alguns bens tombados em Ponta Grossa. Para não ficar muito assim, escreve aí o bem tombado que vocês mais gostaram de conhecer. Pode ser de outras aulas da professora Andresa, não tem problema, vou gostar bastante, né? Então, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e lembrem que o maior patrimônio de uma cidade é a sua população. Então, lembrem-se de se preservar, de se cuidarem, né? Principalmente nessa época que nós estamos de pandemia, né? Se preservando. Certo, pessoal? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly, da Escola Prefeito José Hoffmann. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para mais uma aula de Ciências da Natureza. Bom, vamos lembrar das 3 palavrinhas principais para ser um grande cientista. Vocês lembram quais são? Muito bem, então vamos falar junto comigo? Conhecimento, experiências e investigação. Muito bem. Bom, ontem na nossa aula nós conversamos um pouco sobre a tecnologia, sobre o avanço da tecnologia, o que significava a palavra tecnologia, né? Então nós vimos que tecnologia, ela é tudo que envolve um estudo, né, para procurar novas técnicas para facilitar o dia a dia, é considerado tecnologia. Então a gente viu lá os benefícios e os malefícios, né, que a tecnologia traz, né? Então, como benefício, né, ela trouxe a interação das pessoas, né, facilitou o trabalho da agricultura, e como ponto negativo, ela trouxe alguns problemas de saúde, né? Como por exemplo, a alteração do sono, né? As pessoas só querem ficar mais conectadas e trouxe a poluição, tá? Então, a gente viu os malefícios e os benefícios da tecnologia. Hoje nós vamos ver um outro assunto. Vamos lá, então, ver o objetivo da nossa aula? Então, é conhecer os cuidados para a manutenção dos materiais. Então, hoje nós vamos ver os diferentes materiais e o que é preciso fazer, então, para que esses materiais durem por mais tempo. Bom, agora eu peço para que vocês chamem todo mundo que está em casa com vocês agora assistindo a nossa aula. E juntos, vocês vão prestar atenção na minha pergunta, vão conversar entre vocês e vão me mandar as respostas. Vamos lá? Quais os cuidados que devemos ter para que os materiais durem por mais tempo? Então, pensem lá, quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? Pensem lá e vão me mandando as respostas. Já estou recebendo algumas, vamos dar uma olhada? Bom, esse aluno diz que não molhar, não deixar perto do fogo, cuidar para não enferrujar, não deixar cair no chão, não cortar e cuidar para não rasgar o caderno. Bom, crianças, vocês viram, né? Nós acabamos de ver algumas hipóteses e agora a gente vai ver se, com o andar da nossa aula, se essas hipóteses estão corretas, tá? Então, eu peço agora que vocês observem todos os materiais que estão aqui na mesa, tá? Analisem bem esses objetos, né? Vejam lá o que nós temos aqui na nossa bancada. O que eles têm de parecido. Observem bem lá, tá? Muito bem. Agora, nós vamos dividir esses materiais, tá? Então, nós vamos dividir ele em 6 grupos. Tá? O primeiro grupo que nós vamos dividir vai ser o grupo da madeira, tá? Então, pensem lá, olhem de novo aqui e quais desses objetos nós vamos classificar no grupo da madeira. Me mandem lá, vão me falando. Isso mesmo, o grampo de roupa entra na madeira. Que mais? Muito bem, as pecinhas do nosso alfabeto, né? Então, vamos pôr aqui no grupo da madeira. Que mais que nós temos aqui?
Isso mesmo, né? Nós temos a colher de pau, né? Que a mamãe usa aí na cozinha para preparar a nossa comida. E as pecinhas aqui de montar, né? Que nós usamos para montar aqui casinhas, pontes, tá? Bom, então esse nós temos aqui o grupo da madeira, tá? A madeira, gente, ela apresenta uma característica, apresenta algumas características, né? É um material bem resistente, tá? Então é difícil de você quebrar ele, tá? Você pode cortar ele de vários modelos, tá? Em vários formatos, tá? Pode esculpir, né? Temos aqui, ó, a professora já estava, vocês não me falaram? A professora esqueceu, né? Então temos aqui também a caixinha, ó. Vocês vejam que ela foi o quê? Esculpida, né? Essa caixinha de madeira, ela foi, então teve a ação, né, de ferramentas para estar esculpindo ali. Então, nós vimos essa característica da madeira, tá? Então, ela é dura, resistente, difícil de quebrar. Porém, a gente tem que tomar alguns cuidados, como, por exemplo, não deixar ela em contato com a umidade, não deixar perto do fogo, tá certo? Então, alguns cuidados que é preciso ter. Bom, vamos para o segundo grupo. O grupo agora do vidro. Deixa a professora pegar aqui. O grupo do vidro, tá? Então, olhem aqui para mim quais desses objetos nós vamos encaixar aqui, ó, no grupo do vidro. Muito bem. A garrafinha de suco entra aqui no grupo do vidro. Que mais? O copo. Vamos pôr aqui. Um outro objeto. Isso mesmo, né? O prato entra no grupo do vidro. E o pote aqui, né? Que a gente usa para colocar geleia, produtos, né? Alimentos aqui dentro. Bom, nós temos aqui esses objetos que são do grupo do vidro. Bom, o vidro, gente, ele apresenta algumas características, tá? Ela tem uma característica de se quebrar fácil, né? Então, é preciso tomar alguns cuidados, tá? Então, ela tem a aparência transparente, né? A maioria das peças de vidro é transparente, mas ela pode ter outras cores, tá? Então, é possível a gente observar que tem objetos atrás, tá? Então, a gente tem essa característica, tá? Ela quebra fácil, então tem que tomar cuidado para não deixar na ponta da mesa, para não cair. Tomar cuidado para não bater com outro objeto, né? Que ela pode estar quebrando, tá certo? Bom, então, a gente precisa, então, tomar alguns cuidados, tá? Então, cuidar para que para que não ocorra esse problema de quebrar, né? E também, caso vocês tenham algum objeto de vidro em casa e não vai utilizar mais, você pode estar descartando, né, no lixo reciclado, tá? Se ele estiver quebrado, coloque sempre dentro de algum outro recipiente para que não ocorra acidentes, tá bom? Bom, agora nós vamos dividir no terceiro grupo, tá? Eu quero que vocês me digam quais desses objetos que estão aqui na bancada que podem ser classificados como plástico. Pensem lá, o que a gente pode pôr como objetos de plástico? Pensem lá. Muito bem, nós temos o canudinho, né, que é de plástico. Que mais? Um pote também para a gente guardar alimentos, né, de plástico. A garrafa PET. E, muito bem, o copo descartável. Vamos pôr aqui no grupo dos plásticos, tá? Então, o plástico, gente, ele apresenta características como ser um pouco mais flexível, né? Então, maleável, a gente pode mexer, né, neles, ó, o copinho plástico, né? É possível amassar, tá? E pode ser utilizado para várias coisas. E como a gente faz, então, para que esse material dure por mais tempo, tá? Então, evitar de deixar também direto exposto ao sol e à chuva, tá? Pois isso pode ressecar o plástico, ele fica quebradiço, tá? Não deixar também próximo do fogo, tá? Pois o plástico derrete, tá bom? Bom, o outro item
o outro grupo que nós vamos dividir é o metal. Tá? Agora, observem aqui, nos nossos objetos aqui da bancada, quais deles se encaixam no grupo do metal. Vão falando lá para mim. Muito bem. A chave, né? Que é feita de metal. Que mais? Muito bem, né? Os talheres, né? Que utilizamos na nossa alimentação, né? Pra gente se alimentar, então, tá aqui. Também é feito de metal. Que mais? Isso, nós temos a latinha e o clips, tá? Então, esses objetos, eles têm como característica em comum o quê? De se aquecerem rapidamente, tá? Então, o metal, ele aquece rápido e ele também esfria mais rápido, tá? Geralmente, os objetos feitos de metal, eles apresentam um certo brilho, né? Então, a gente observa que eles apresentam, que eles são brilhantes, tá? E também, para que a gente possa ter esses materiais por mais tempo em casa, é preciso o quê? Evitar de deixar eles em ambientes úmidos, tá? Pois isso vai gerar um processo de ferrugem, né? Então, esses objetos podem enferrujar, tá? E daí, com isso, eles perdem as funções, né? De ser bem resistente e a gente acaba tendo que o quê? Descartar esses objetos, tá? Bom, então vamos lá para mais uma separação aqui, tá? Então aqui nós temos o grupo do papel, tá? Desse grupo aqui, eu quero que vocês me digam quais desses objetos aqui, quais desses objetos a gente vai separar, classificar como papel. Me digam lá. Muito bem. Nós temos aqui um papel colorido, tá? Nós temos aqui o guardanapo. Então, gente, eu vou mostrar para vocês, através de uma dobradura, as características do papel, tá? Então, para isso, nós vamos pegar este papel aqui, laranja, e nós vamos pegar e vamos dobrar um pedaço dele aqui, tá? Vamos marcar um pedaço, a gente passa a unha para marcar bem certinho. E com o auxílio de uma tesoura, nós vamos cortar, tá? Então, a gente vai cortar com cuidado, porque se a gente corta rápido, opa, ó lá, o que acontece com o papel? Ele rasga. Então, a gente precisa cortar e prestar atenção, né? Então, acabamos de ver, uma das características do papel é que o quê? Ele rasga com facilidade. Tá? Então, vamos aqui, vamos dobrar de novo. Tá? Então, acabamos de ver que ele rasga fácil, tá? Agora, vocês vão observar que é possível cortar o papel com facilidade, utilizando uma tesoura, uma régua, tá? Agora, nós vamos pegar esse pedaço de papel e vamos dobrar no meio. Então, vamos juntar uma pontinha com a outra. E vamos marcar bem aqui o meio, tá? Vamos abrir, ó, observem que tem uma marcação aqui no meio, ó, estão vendo? Tá clarinho, mas... O que vocês vão fazer? Vão pegar essa pontinha, vão dobrar ali até aquela marcação que tem no meio do papel. Então, e a outra ponta a mesma coisa. E vamos dobrar mais uma vez, tá? Muito bem, então agora a gente viu que o papel ele dobra o quê? Com facilidade. Então, nós vamos deixar aqui, ó, o papel dobrado no formato de um retângulo. E com a tesoura, nós vamos cortar aqui a pontinha, tá? Nós vamos deixar essa ponta mais arredondada, tá? Dos dois lados, a gente vai arredondar essa pontinha aqui. Muito bem. Vamos por cá, aqui. Daí, se a gente abrir aqui, nós vamos ter a dobradura de uma lagarta. Daí, em casa, vocês podem utilizar uma canetinha, tá? E vão fazer, né, o rostinho da nossa lagarta. E com a ajuda de um canudinho plástico, é só soprar, que
que a nossa lagartinha vai andando, tá? Então, a gente viu aqui que o papel, ele rasga fácil, ele corta com facilidade, né? Ele dobra, também é fácil de dobrar ele, tá? Ele amassa fácil, né? E se ele estiver em contato, então, com a umidade, esse papel ele vai se dissolvendo na água. Então, para que a gente tenha um material em casa, o caderno, por exemplo, para que ele dure mais tempo, nós vamos tomar o cuidado, não deixar perto da água, não deixar perto do fogo, né? Porque o papel, ele pode o quê? Passar por um processo ali de dissolver na água e no fogo ele vai queimar, né? Então, para que a gente possa ter esse cuidado com esse material, tá? Por exemplo, em casa que a gente está usando, que vocês estão usando o caderno, se tem alguma palavrinha, alguma coisa que vocês vão corrigir, cuidado na hora de apagar, para que não ocorra de rasgar, para que não ocorra de amassar, tá certo? E agora, o nosso último grupo é o grupo da borracha. Bom, agora vocês vão me dizer, se esses objetos, será que eles se enquadram como borracha? Muito bem, né? O pneu é feito de borracha, a nossa borracha, né? A luva, né? Que os médicos, que os dentistas utilizam, é feito de borracha, tá? E as bexigas, né? Então, a borracha, gente, ele é bem maleável, tá? Ele é feito principalmente do látex, que é uma seiva que sai da planta chamada seringueira, tá? Então, a borracha, ela apresenta algumas características, né? Então, ela pode ficar, dependendo do clima, ela pode ficar mais maleável, né? Ela pode ficar mais rígido, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, por exemplo, o pneu em dias quentes, ele vai ficar com um aspecto pouco molinho, mas ele não muda o formato dele, tá? Então, ele vai permanecer naquele formato, tá? Ele não vai derreter igual o gelo que derrete quando tá muito quente, tá? Ele só vai ficar o que mais fácil do carro se movimentar, ele vai aderir melhor no solo, tá? Bom, então nós vimos aqui os 6 grupos, né, de materiais que é preciso tomar alguns cuidados para que eles durem por mais tempo, tá? Se caso você tiver algum material que você não queira utilizar como ele é utilizado normalmente, você pode estar transformando esses objetos, né, em outras coisas, por exemplo, em vasos, né, em objetos de decoração. Mas se caso mesmo assim você não queira, mas você quer descartar esses materiais, o que você vai fazer? Vai descartar no lixo reciclável, tá bom? Bom, pessoal, então vamos agora relembrar a nossa pergunta. Vamos lá? Então, quais os cuidados que devemos ter para que os materiais durem por mais tempo? Lembram lá? Vamos rever as respostas, então, e ver o que é? Então, não molhar. Então, a gente viu que muitos desses materiais a gente tem que evitar que fique em contato com a água, né? Para que ele não estrague, né? Então, por exemplo, o metal, ele pode enferrujar se estiver em contato com a água. O papel, tem que tomar cuidado, porque ele dissolve na água, tá? A madeira, ela pode começar a estragar, tá? Então, temos que tomar cuidado, então, para não molhar determinados materiais. Vamos para mais um? Não deixar perto do fogo, né? Então, a gente viu também que alguns desses objetos, se deixar perto do fogo, ele queima, né? Por exemplo, a madeira, o plástico, o papel, a borracha, tá? Tem que cuidar para não deixar próximo do fogo. Cuidar para não enferrujar, né? Esse principalmente com os metais, tá? Não deixar cair no chão, porque pode quebrar, tá? Então, um exemplo é o vidro. Tá? Então, evitar, tomar esse cuidado. Não cortar, né? Então, a gente observou que o papel corta fácil, mas você pode cortar objetos feitos de borracha, objetos feitos de plástico, você pode cortar. Então, cuidado, né? Se você quer manter ele por mais tempo. E cuidar para não rasgar o caderno, né? Então, a gente viu que o caderno é feito de papel, mas então a gente tem que cuidar para que ele não rasgue, tá? Vamos ver então o objetivo da nossa aula.
Conhecer os cuidados para a manutenção dos materiais. Bom, a gente viu que todos esses materiais aqui precisam do quê? De cuidados. Muito bem, então a gente, conseguimos alcançar o nosso objetivo. Bom, crianças, a tarefa sobre a aula de hoje vai estar lá no site da Prefeitura, da Secretaria de Educação, e também vai estar sendo preparado pelas nossas professoras. Eu espero que todos vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Quero deixar um grande beijo para todos vocês, tá? Que vocês tenham um ótimo final de semana. Beijos, crianças, e até a próxima aula. Tchau! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Aqui eu montei um acróstico com o meu nome. Eu sou Guinelli, estudo no 3º ano na Escola Eloy Avrichak e sou aluno da professora Silvana.